Senhora Vice-Reitora da Universidade do Porto, Professora Fátima Vieira, Senhores Diretores das Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação, Senhora Diretora-Geral do Património Cultural, Arquiteta Paula Silva, Senhor Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, Arquiteto Luís Maria Gonçalves, Senhor Vereador dos Pelouros do Urbanismo, Espaço Público e Património da Câmara Municipal do Porto, Arquiteto Pedro Baganha, Senhor Cônsul de Itália no Porto, Dr. Paulo Pozan, Senhora Presidente do Conselho Diretivo Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, Arquiteta Cláudia Costa Santos, caros diretores das Faculdades de Arquitetura aqui presentes ou seus representantes, estimados familiares do professor Francisco Barata, senhores professores eméritos, jubilados e aposentados, estimados colegas professores da FAUP, prezados investigadores técnicos e funcionários não docentes, caros estudantes e antigos estudantes, ilustres representantes de instituições públicas e privadas, senhores representantes das empresas e instituições parceiras desta exposição, ilustres convidados desta cerimónia, minhas senhoras e meus senhores. A todos apresento os meus cumprimentos e agradeço a presença nesta cerimónia. É com grato prazer que vos recebemos neste momento particularmente significativo. Saúdo muito em especial a presença e disponibilidade para intervirem nesta sessão da nossa vice-reitora, professora Fátima Vieira, do professor Francesco Savério Fera, diretor do curso de Arquitetura da Universidade de Bolonha, dos professores António Espósito e Andrea Ugolini, curadores da exposição em Itália, e ainda dos professores eméritos da FAUP, Manuel Fernandes de Sá e Sérgio Fernandes. Saúdo em particular a professora Madalena Pinto da Silva e o arquiteto Manuel Barata e todos os familiares do professor Francisco Barata aqui presentes. Saúdo as comissárias e professoras da FAUP, Carla Garrido de Oliveira e Mariana Sá, pelo empenho e dedicação na preparação da exposição. Reservo ainda uma saudação muito especial ao Departamento de Arquitetura da Universidade de Bolonha, campus de Cesena, com o qual mantemos um profícuo relacionamento bem patente na parceria que suporta esta exposição. As minhas saudações vão também para todas as instituições e empresas que de forma generosa se associaram a esta iniciativa, Ordem dos Arquitetos, parceiro institucional, Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira, pelo apoio à visita ao Castelo da Feira, Joff Bar, Panorama, Quinta do Infantado, Porto Endouro Wines, pelo apoio à inauguração. E deixo ainda um agradecimento a todas as entidades e pessoas envolvidas na concretização da exposição e das visitas às obras. Câmara Municipal de Celurico de Basto, Quinta do Prado, Junta de Freguesia da Vila das Aves e ao seu presidente, Dr. Joaquim Ribeiro Faria, Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, Doutora Ana Paula Machado, Quinta do Ribeiro, Professor Francisco Vitorino, da Escola Secundária Marcos de Castilho, Arquiteto Elisiário Miranda, da Cooperativa de Habitação de Massarelos. Estou a citar ao mesmo tempo a obra que vai ser visitada, o guia e a obra visitada. Dr. João Pérez Sousa, Casa Pérez Sousa, e Pedro Nunes, Quinta do Mourigo. Em circunstâncias normais, estaríamos hoje aqui a inaugurar esta exposição, Francisco Barata, Continuar Inovando, sem propriamente a considerarmos uma homenagem ao autor, ainda que uma exposição desta natureza cumpra sempre um ritual de distinção e celebração. Com efeito, desde o momento da sua estreia em Cesena, em 2017, a itinerância do material exposto estava prevista, sendo esta faculdade, de acordo com o desejo do próprio Francisco, uma óbvia estação para a receber. O que ninguém esperaria é que este evento se transformasse numa verdadeira homenagem e que o nosso professor, colega e amigo não estivesse aqui a partilhar este momento connosco. Tanto mais por se tratar do primeiro de 40 momentos que temos previstos para celebrar os 40 anos de criação da Faculdade de Arquitetura a 21 de dezembro de 1979, precisamente o mesmo ano em que Francisco Barata
iniciou a sua atividade docente no curso de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes, como monitor da disciplina de Arquitetura 2 do segundo ano, sob regência de Sérgio Fernandes. A exposição que a partir de hoje poderemos apreciar é composta de 11 obras selecionadas que nos revelam a sua faceta enquanto arquiteto. No entanto, queria sobretudo evocar o seu papel como docente ou professor investigador desta faculdade, tendo perfeita consciência de que ambas as condições sempre foram inseparáveis e se alimentavam mutuamente. De acordo com as suas palavras, que passo a citar, o percurso académico e profissional estrutura-se a partir da simultaneidade do exercício da atividade de arquiteto com o exercício da docência na ESBAP e na FAUP. Não se trata de procurar reproduzir ou imitar a prática do escritório de arquitetura na escola, nem o seu contrário. Será fundamentalmente uma relação de complementaridade e alternância que contribuirá para a formação como arquiteto e como professor. Fim de citação. Se necessário fosse, destacaria como prova evidente disso mesmo a sua tese de doutoramento. Transformação e permanência na habitação portuense, as formas da casa na forma da cidade, defendida em 1997 e publicada pela FAUP 2 anos depois, onde a definição do objeto de estudo, a metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho e, bem assim, a pertinência dos resultados alcançados, só é explicável à luz desta relação intrínseca entre a atividade docente e a investigação projetual própria de um arquiteto. Abro parênteses para referir que a publicação da segunda edição deste livro será parte integrante das iniciativas que pretendemos realizar associadas a esta homenagem. Francisco Barata, após a referida experiência como monitor, ingressa na carreira académica no ano letivo de 1980-81 como assistente. Em 97, com a conclusão do seu doutoramento, torna-se professor auxiliar. Em 2011, vence o concurso documental para professor associado, atingindo o topo da carreira, ou seja, a categoria de professor catedrático, em 2018. Ainda nos tempos da ESBAP, de 1980 a 1985, nos anos que precederam a implementação do novo plano de estudos da FAUP, lecionou as disciplinas de Análise do Território 2, Análise do Território 1 e Arquitetura 3 do curso de Arquitetura. No ano letivo de 1984-85, desenvolve, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, atividade de docência, pesquisa e investigação em Itália sobre política de desenvolvimento urbano e recuperação de centros antigos, que foi decisiva para a sua formação. Noutro plano, esta experiência contribuiu para sedimentar as conexões da nossa escola, agora faculdade, com escolas e centros de investigação italianos, como o Politécnico di Milano, Università di Roma La Sapienza, Oikos, Centro Internazionale di Studio, Ricerca e Documentazione dell'Abitare de Bologna, e mais tarde com a Faculdade de Arquitetura de Pescara e a Universidade de Bologna, na qual, precisamente em Cesena, foi professor visitante no ano letivo 2015-2016, conjuntamente com Adalberto Dias, tendo a exposição que agora temos a fortuna de mostrar, coroado essa colaboração. No âmbito do curso de licenciatura da FAUP, a partir de 1986, Francisco Barata lecionou as disciplinas de Projeto 2 do terceiro ano, Projeto 4 do quinto, tornando-se regente do Projeto 2 a partir de 1999 e até 2008. Paralelamente, foi regente da disciplina de Espaço Habitável e Formas de Residência de 96 a 99. A quando a transformação da licenciatura em Arquitetura, dita pré-Bolonha, em mestrado integrado, continuará regente do Projeto 2 até 2010. Após esta data, será ainda regente da Unidade Curricular de Dissertação e da Unidade Curricular Optativa Património Arquitetónico. Importa salientar, porém, a sua estreita ligação à criação de novos cursos, como mostrado em metodologias de intervenção no património arquitetónico, o curso de estudos avançados em património arquitetónico e a abertura do perfil D, património arquitetónico, do programa de doutoramento em arquitetura, bem demonstrativa do seu interesse particular por este tema, relacionado com o grupo de investigação Património da Arquitetura da Cidade e do Território, de que era coordenador no nosso centro de estudos. Esta atuação está perfeitamente em linha com o lema desta exposição, continuar inovando.
o qual, aplicado à vertente de ensino, sempre com a vertente de investigação subjacente, deu origem à diversificação da oferta formativa da faculdade, densificando a área de projeto, sempre preponderante na atividade letiva de Francisco Barata, cruzando-a com as teorias e metodologias de investigação, história da arquitetura e da cidade, visando o entendimento cabal da formação e investigação em arquitetura na esteira dos seus mestres, particularmente de Fernando Távora. O relatório, que integra o conjunto de peças da candidatura ao título de agregado, cujas provas foram defendidas em 2016, constitui outro momento significativo da sua carreira académica, confirmando esta tendência. É, pois, com naturalidade que se irá debruçar sobre o conjunto de 2 unidades curriculares do Programa de Doutoramento em Arquitetura, Teorias e Práticas de Reabilitação Urbana e Teorias e Práticas de Intervenção no Património Arquitetónico. Por sua vez, a lição, o património constrói o lugar, ecoando as lições dos nossos mestres, temperadas pela experiência italiana, oferecia-se como exemplo, exemplar, do elenco de aulas da segunda unidade curricular referida. Não cabe nestas palavras, que seriam sempre curtas, referir toda a extensão da sua intervenção docente, que se repercutiu a mais diversos níveis, aulas, seminários, workshops, viagens de estudo, orientações de estudantes, licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento, participação em júris, comissões, coordenações científicas, projetos de investigação, conferências, comunicações e publicações. Intervenção esta que não se cingiu à faculdade, estendendo-se a diferentes palcos internacionais, sobretudo em Itália e no Brasil. Nesta questão particular, deve referir-se que foi responsável por vários acordos internacionais, assumindo inclusivamente as funções de coordenador local de todos os protocolos de intercâmbio Erasmus e cooperações de mobilidade da FALP de 2006 a 2010. Mas há um aspecto que não posso deixar de sublinhar, que se relaciona com a entrega total e desinteressada de Francisco Barata à sua escola. Uma relação afetiva, como ele próprio a qualificava, revelando um sentido de dever e de missão genuínos, não sendo evidentemente por acaso que participou em todos os órgãos de gestão, desempenhando os mais altos cargos. Com efeito, foi Presidente do Conselho Pedagógico, Presidente da Assembleia de Representantes, Presidente do Conselho Diretivo, Presidente do Conselho de Representantes e Presidente do Conselho Científico, decorrendo a aceitação destes cargos e a sua atuação da motivação para ajudar a manter o elevado nível de desempenho e de exigência que a instituição soube criar e transmitir, tal como escreveu. Por tudo isto, obrigado, Francisco. Buonasera. Mi scuso, ma purtroppo non parlo il portoghese, mi dispiace molto perché è una lingua bellissima e sto cercando di iniziare ad orecchiarne un po', ma mi è proprio impossibile parlarla. E cercherò di parlare lentamente in italiano in modo tale che forse possiate meglio comprendere il mio brevissimo intervento. È un grande onore per me, ma anche per il nostro corso di laurea in architettura dell'Università di Bologna, poter avere uno scambio così proficuo con quella che riteniamo una delle principali scuole d'architettura europee. È uno scambio che è iniziato già da un po' di anni con uno scambio anche con architetti portoghesi in cui ci riconosciamo. Abbiamo avuto tra i nostri visiting professor il professor José Chartres Monteiro, José Paulo dos Santos, José Fernando Gonçalves, il già ricordato ad Alberto Dias, il professor Francisco Barata, nonché Madalena Pinto da Silva e Marta Labastida. Invitiamo ogni anno dei docenti stranieri a tenere dei corsi di composizione architettonica presso il nostro corso di laurea, perché crediamo che in uno scambio
con importanti rappresentanti dell'architettura europea, non si possa altro che riuscire ad avere una visione sicuramente più ampia e più pregnante del fare architettura. Quelli che invitiamo non sono docenti scelti naturalmente a caso, ma cerchiamo di lavorare, di invitare architetti in cui riconosciamo il nostro modo di pensare e di vedere l'architettura, una sorta di famiglia spirituale, come la chiamava Henri Faucillon, di persone che si riconoscono all'interno di un certo modo di intendere l'architettura, che riprenda una sorta di identità analoga, pur nelle diversità, dove il progetto è una ricerca della comprensione della realtà, nelle sue diverse possibili declinazioni, operata attraverso una lettura e un'analisi della città, della storia, dei ritmi antichi, della memoria della società in cui si iscrive. Quindi architetti che hanno fatto dello studio dell'architettura della città una parte importante del loro modo di vedere e di affrontare il progetto, il tema del progetto di architettura. E in questo credo che il professor Barata sia stato senz'altro uno dei più significativi di quelli che hanno insegnato presso il nostro corso, e la mostra penso ne sia una dimostrazione. Una continua ricerca della misura del progetto di architettura, della comprensione attenta e sensibile del luogo in cui si costruisce, quindi non oggetti che vengono paracadutati, che vengono proiettati in maniera incongrua all'interno del sito, del tema, ma che nascono dalla sapienza antica, proprio perché l'architettura, come diceva Ludwig Mies van der Rohe, non si reinventa ogni lunedì mattina, ma deriva da chi ci ha preceduto. Tutto questo all'interno di un fare etico, mai cinico, tutt'al più disincantato nei confronti di una realtà architettonica, che spesso lo vediamo sulle riviste, sempre più distratta da una ricerca dell'essere, dell'essenza, ma più incline a facili giochi formali, spesso vuoti di significati, e che durano poi pochi anni, vengono spesso dimenticati. Mentre invece nel lavoro, credo, di Francisco Barata ci sia questa ricerca della permanenza, del dato non transeunte, ma del dato che continui a riempire di significato le nostre città. Gli scambi che abbiamo con i nostri docenti poi spesso si trasformano anche in amicizie. A Cesena siamo tutti docenti fuori sede, quindi alla sera poi si va e si cena assieme. Moltissimi sono i ricordi che ho del professor Barata, naturalmente. Tutti ovviamente sempre molto piacevoli. Quindi si crea come una sorta di fraternità diversa che va al di là del rapporto puramente accademico. Ecco, ho rivisto l'ultima volta Francisco Barata una bellissima lezione che aveva tenuto insieme a Maddalena Pinto da Silva al Gallaratese sulla scuola di Porto e Aldo Rossi, memorie, frammenti e permanenze. Era stata un pomeriggio attraversato da una tempesta che ha fatto cadere lo schermo e le immagini sono state proiettate sui setti in calcestruzzo del Gallaratese,
E Francisco è riuscito a trasformare questo evento in una ancora più straordinaria comunicazione su appunto questo antico rapporto tra il Portogallo e l'Italia, in un certo qual modo, Arturo Rossi. Ci eravamo lasciati pensando di rivederci. L'eredità di Francisco comunque rimane. Lui è ancora presente, credo, attraverso i suoi progetti e attraverso i suoi scritti. Non posso altro che ritenermi fortunato di averlo conosciuto e penso così con me molti altri. Per cui sono particolarmente contento di questa serata, di questa iniziativa che la FAUP, e di questo ringrazio il direttore João Pedro Xavier, nonché Carla Garrido de Oliveira, che si è occupata dell'allestimento insieme ad altri. Io mi scuso, non conosco tutti i nomi, ma penso che poi altri li ricorderanno, dell'ottimo allestimento che è stato fatto. Quindi sono veramente contento che questa sua eredità e questa serata in omaggio a Francisco abbia un tale successo. Grazie. Muito boa tarde. Para não me alongar nos cumprimentos protocolares, cumprimento todos os presentes na figura do diretor da Faculdade de Arquitetura, o professor João Pedro Xavier, e um cumprimento também especial à família do professor Francisco Barata. O Sr. Reitor, não podendo estar presente, pediu-me para agradecer à Faculdade de Arquitetura a organização desta exposição no âmbito do programa comemorativo dos 40 anos da própria Faculdade de Arquitetura. E pediu-me para agradecer porque esta exposição é um ato de memória que é, na verdade, também um ato de justiça. Porque, na verdade, as universidades são um produto de quem nelas estuda, são um produto de quem nelas ensina e são um produto de quem as dirige. E o professor Francisco Barata esteve presente nestas 3 fases deste processo de construção da Universidade do Porto. Tendo estudado, como vimos também, na antiga Escola de Belas Artes, tendo sido responsável pela formação e afirmação, diria eu, de gerações de arquitetos e, enquanto dirigente, tem tido um papel importante. Ainda há pouco ouvimos como presidente do Conselho de Representantes, do presidente do Conselho Científico da Faculdade de Arquitetura, participou no processo de discussão daquilo que poderia ser a Faculdade de Arquitetura, daquilo que deveria ser a Faculdade de Arquitetura. Enquanto presidente do Conselho Diretivo, participou também, certamente, com outros diretores de outras faculdades, com a equipa reitoral da altura, na definição daquilo que poderia ser e que deveria ser a Universidade do Porto. E também porque, sendo ele arquiteto, e é isso que acontece com os arquitetos, a obra dos arquitetos vai sempre, mesmo que sejam professores, acaba por transbordar para a cidade, na definição daquilo que deveria ser a cidade. Sabemos bem do impacto da obra do professor Francisco Barata, a notoriedade que lhe garantiu, e esta exposição é disso prova, e os prémios que reconheceram realmente esse mérito. Enquanto presidente da Fundação Marcos da Silva, não queria deixar também aqui uma palavra de agradecimento à Faculdade de Arquitetura, porque, na verdade, o professor Francisco Barata esteve também, desde sempre, implicado no processo de discussão sobre aquilo que a Fundação Marcos da Silva deveria ser e deveria fazer. Ele fez parte, desde a criação da Fundação, do nosso Conselho Geral. Eu diria que até materialmente, ou mais literalmente, esteve também ligado à construção, à reconstrução dos próprios edifícios da Fundação Marcos da Silva, uma vez que integrou e coordenou a equipa do CEFA, juntamente com, que era também integrada pelo arquiteto Nuno Valentim, pelo arquiteto José Luís Gomes, que fizeram os trabalhos de reabilitação das fachadas, da cobertura da Casa Ateliê Marcos da Silva, também do Palacete Lopes Martins, a mesma equipa que fez também a reabilitação do espaço no jardim, do pavilhão do Jardim de Marcos da Silva, reconvertendo o pavilhão num espaço híbrido onde se trabalhava e onde estavam também os arquivos. E depois sabemos também aquele prémio, o prémio João Almada 2014, que foi atribuído a esta equipa como reconhecimento do trabalho feito
num edifício projetado pelo Marcos da Silva, ali na Rua Alexandre Braga. E por isso, em nome da Universidade do Porto, mas também em nome da Fundação Marcos da Silva, o meu muito obrigada por este ato de memória, que, como eu digo, é um ato da mais elementar justiça. Muito obrigada. Desculpa, para teres uma fotografia. Para teres uma fotografia de fundo. Os outros falharam. Ainda não me está aqui. Vai ser a fotografia de Gaia, do plano de Gaia de fundo. Do plano de Gaia? Sim, sim, mas tens um... Bom, boa tarde. Bom, muito boa tarde. Cumprimento todos. Não vou fazer listagens protocolares, mas um cumprimento para todos. Eu queria agradecer à escola o convite para participar nesta homenagem a um grande arquiteto e um grande amigo, Francisco Barata. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de falar sobre amigos que já cá não estão. Tenho dificuldade objetiva em fazer este tipo de coisa. E, ainda por cima, o Chico foi meu aluno, passou pelas tais fases todas que falamos há bocado. Portanto, foi meu aluno, foi meu assistente, foi meu colega e, profissionalmente, trabalhamos cerca de 7 anos juntos. E, quando me aposentei, foi o Chico que tomou conta do lugar que eu exercia, que era o Presidente do Conselho Científico. Portanto, há aqui uma continuidade que eu gostava de... Portanto, fizemos um longo percurso juntos, muito rico em experiências profissionais, que penso eu, algumas delas deram alguns frutos. Hoje só queria refletir sumariamente sobre 2 trabalhos que ilustram a nossa aprendizagem conjunta e, em particular, o papel relevante que o Chico desempenhou na sua elaboração, demonstrando um particular interesse e sensibilidade para as questões da cidade, do território e do ordenamento. Queria abordar muito rapidamente o plano de urbanização da Avenida da Liberdade, que foi elaborado essencialmente entre 91 e 94, e o plano da Marginal do Douro, que foi feito entre 93 e 96, por aí. Foram, efetivamente, experiências muitíssimo ricas, que se refletiram na utilização da investigação tipomorfológica, no âmbito do planeamento urbano, utilizando-a como um instrumento de análise e como um instrumento de proposta, portanto, de perspectivação das transformações da cidade. Tenho a dizer que a sensibilidade de Francisco foi extremamente importante no desenvolvimento deste processo. Articulávamos um pensamento mais quantitativo e estratégico, que é muito próprio do planeamento territorial clássico, chamemos-lhe assim, com uma concepção espacial do território e particularmente do espaço público, que estava tradicionalmente mais ligado à arquitetura e ao paisagismo. O que conduziu a formas diferentes, pelo menos para nós, de trabalhar a cidade. Esboçávamos as intervenções mais significativas, exemplificando os seus princípios e filosofia e explorando a pré-visualização das próprias soluções. Coisa que não era normal, não era muito comum, digamos, nestes exercícios de plano de urbanização, concretamente, que era isto que nós estávamos a fazer. Portanto, esta abordagem permitia-nos testar a adequação da imagem,
que era preconizada no contexto estudado e transmitir a informação necessária à elaboração das futuras propostas de uma forma mais consistente e coerentes com uma abordagem mais estratégica, portanto, portanto, defendendo de uma forma mais consistente a estratégia que o plano pretendia defender. Cerca de 5 anos depois da entrega do plano de urbanização da Marginal, a Câmara decidiu avançar com o projeto de requalificação da Marginal, entretanto, que foi, entretanto, executado. Está concluído, tendo por base as plantas, ou melhor, as propostas do antigo PUPA, que incluíam os tais bosses de visualização, de pré-visualização, que foram determinantes no desenho deste eixo urbano. Embora a equipe responsável pelo projeto de execução já não fosse a mesma, o Chico já tinha saído, a elaboração do plano de urbanização, queria dizer que os objetivos propostos pelo plano de urbanização foram a base da intervenção construída mais tarde. Portanto, esses princípios que eu estava a referir foram também definidos de que o Francisco Barata foi coautor, foram, portanto, mantidos, embora trabalhados depois ao nível de um projeto de execução, como é normal. Eu entendo que estas experiências foram essenciais para a nossa formação de Oliminha, para a nossa formação profissional como arquitetos, urbanistas, e revelam uma faceta, porventura menos conhecida, do Francisco Barata. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, saúdo a todos os presentes, especialmente a Madalena. Gostaria que as minhas palavras, ao evocar o Francisco, se revestissem de um caráter bem diferente daquelas que, registando o desaparecimento de alguém, conduzem sistematicamente ao elogio apenas protocolares. O Chico é tão próximo que apetece, mais do que tudo, prolongar naturalmente um encontro. A exposição que hoje se inaugura e que ainda não conheço vai proporcionar-nos, estou certo, essa possibilidade. O Chico, para todos nós, nesta escola, apenas não está aqui hoje, embora não seja ausente. Não poderia sê-lo, porque a amizade que nos une não desaparece. Como não desaparece a marca da sua presença sempre ativa e solidária na construção da casa que quisemos fosse nossa, mesmo nossa, pertença identitária de que, tal como ele, não abdicamos. Conheci-o como aluno no imediato 25 de Abril. Eu, no início do meu percurso docente, quase com tantas incertezas como as do grupo de alunos que ele integrava, grupo especial, por procurar sempre estabelecer uma clara relação entre a qualificação da atividade disciplinar e os correspondentes reflexos na promoção das condições de vida da população. Para além do Chico, alguns dos seus elementos, como o Henrique Carvalho, o José Gigante, o Carlos Guimarães ou o Carlos Prata, viriam a ser mais tarde também docentes. Vivíamos, finalmente, a esperança em tempo real. Tempo de ação responsável e também de imensa alegria. A atmosfera de cordialidade e proximidade entre docentes e discentes alicerçava-se na clareza de objetivos a atingir, que iam muito para além das questões estéticas ou formais. Todos estávamos perante uma realidade complexa à qual podíamos, e mais do que isso, devíamos aceder. A arquitetura era chamada a intervir. Iniciava-se uma nova fase na evolução da escola. Nela se consagrava, então com autonomia plena, a construção da ESVAP, iniciada e gerida durante largos anos por Carlos Ramos. Com a sua morte e depois de um curto interregno, a escola, enquanto tal, continuaria a ser consolidada pela ação dos docentes arquitetos,
os melhores do Norte, diria, que ele, Carlos Ramos, tinha trazido para o ensino enquanto jovens. De entre eles se destacará Fernando Távora, referência fundamental não só como profissional, mas essencialmente como pedagogo. Dispenso-me de enumerar os elementos de relevo na profissão ou no ensino, cuja ação, cujo modo de estar e agir se podem relacionar com a figura de Távora. Creio que neles, naturalmente, se integra o Francisco. Antes do mais, pelo temperamento de extraordinária afabilidade que sempre o seu sorriso aberto testemunhava. Depois, pelo total empenhamento com que exercia a docência, pela firmeza de caráter e pela convicção com que defendia as suas opiniões. Depois ainda, pela sua estrutura cultural que o levava a interessar-se profundamente pela história e pelos temas arquitetónicos que com ela mais diretamente podiam ser conotados. Nessa linha se podem incluir muitos dos seus numerosos artigos e a publicação Transformação em Permanência na Habitação Portuense. O seu extenso currículo arquitetónico, para além de projetos como os do bairro da Cooperativa de Habitação de Macerelos, enfim, muitos deles são feitos com colaboradores como a Anatola ou com outras pessoas, em 1988, do conjunto habitacional Bom Nome, na Vila das Aves, da reconversão da Rua do Almada e da Praça da Cadeia da Relação no âmbito do Porto 2001, planos urbanísticos, etc., inclui, entre outras, obras como a da reconversão da Casa Familiar em Mondim de Basto, 1993, da valorização do Castelo de Santa Maria da Feira, 91, ou da Casa Marques da Silva, que já foi citada, no centro do Porto. Um bom número destas suas intervenções foi devidamente premiado, o que atesta a sua inquestionável importância como profissional. De entre uma grande e continuada quantidade de obras realizadas, referi, sem que isso corresponda a qualquer hierarquização, apenas alguns poucos projetos. Aqui deixo uma nota da minha, talvez única, discordância com o Francisco relativamente àquilo que me parecia ser a defesa de uma perspectiva de certo grau de especialização no estudo e tratamento das questões ligadas ao chamado património de caráter histórico. Madalena protesta. Admirador de Gregotti, de Rossi e de Giorgio Grassi, aproximou-se da cultura italiana na procura de respostas julgadas mais corretas às questões arquitetónicas com que se deparava no exercício da docência e da profissão. De um amplo espectro de cadeiras de que foi responsável, saliento a de Projeto 2, a de Espaço Habitável e Formas de Residência e a Unidade Curricular Opcional de Património Arquitetónico no 5º ano e de Metodologias de Intervenção no Património. No âmbito do curso de Estudos Avançados em Património Arquitetónico, foi regente da Unidade Curricular Teoria da Reabilitação da Cidade. Foi presidente do Conselho Diretivo da FAUP, presidente da Assembleia de Representantes, membro e presidente do Conselho Científico. Desempenhou, pois, todos os postos-chave da faculdade, lugares que na sua maioria resultantes da eleição onde participavam professores, alunos e funcionários. E isto é bastante importante de se sublinhar. Sempre do lado certo da vida, nunca nos cargos a que esteve ligado procurou quaisquer benefícios próprios ou qualquer tipo de sucesso fácil. Cidadão empenhado, defendeu as suas convicções ideológicas e, com elas, os direitos dos que a eles não têm acesso. Dedicado ao ensino, a atividade que claramente privilegiava, manteve sempre uma especial fidelidade à escola e uma total lealdade aos docentes e aos colegas. Muitos de nós, aqui na faculdade, darão testemunho semelhante. A prová-lo, embora correndo o risco de ser repetitivo, citarei a intervenção do Alexandre Alves Costa por ocasião das suas provas de agregação, em circunstância, portanto, bem diferente da de hoje. Cito: o Francisco Barata foi um companheiro de sempre nas vicissitudes por que passou a nossa escola, sobretudo nos momentos dramáticos que precederam o 25 de Abril e que imediatamente se lhe seguiram. Nesses momentos,
de intensa criatividade, tudo foi repensado, com ele presente, entre outros. Na minha memória, restam indeléveis os traços da sua fidelidade à escola, da sua lealdade e frontalidade permanentes, nos intensos debates da época e na nossa incessante procura de soluções que dessem continuidade à nossa história, que sempre quisemos honrar, e lhe conferissem as necessárias adequações a novos tempos e a novas exigências. Não sei se é bom sinal, mas reparo que ultimamente me tenho referido várias vezes e em distintas ocasiões à fidelidade. Aquela fidelidade que nos pede uma intransigência sem lacuna, que é a nossa convivência com as coisas, a nossa participação no real, o nosso encontro com as vozes e com as imagens. É desta fidelidade que eu falo quando me refiro ao colega, companheiro e amigo Francisco, e digo com a maior sinceridade e até comovidamente, pela raridade de que se revestem hoje estes comportamentos que cimentaram a nossa escola. Fim de citação. O seu compromisso com a FAUP não o impediu de divulgar, para além dela, o seu saber e as suas inquietudes, realizando conferências, orientando cursos ou seminários no estrangeiro, designadamente no Brasil e em Itália, país com o qual estabeleceu sólidas e particulares afinidades. Delas resultará, naturalmente reflexo do reconhecimento da sua importância como arquiteto e como professor, a presente exposição-homenagem promovida pelo Departamento de Arquitetura da Universidade de Bolonha, organizada pelos professores António Espósito e Andrea Golini, que nos acompanham nesta sessão. Há dívidas que nunca se poderão pagar e que, por isso, ficam latentes na nossa consciência. O que a escola deve ao Francisco... O que a escola deve ao Francisco apenas se pode saldar pela celebração constante da sua presença insubstituível. Aqui a temos, como sempre, de novo, agora através da exposição de parte representativa das suas obras. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Começo agradecendo toda a FAUP, aqui representada pelo professor diretor João Pedro Xavier, a Universidade do Porto, aqui representada pela vice-reitora Fátima Vieira, por ter trazido aqui no Porto essa exposição que montamos com o Chico há 3 anos em Cesena e que depois viajou em várias estações em Itália. Agradeço também de ter pensado em mim, convidar-me a falar aqui, a presenciar nessa homenagem a um arquiteto, Francisco Barata, que eu considero muito mais que um amigo, muito mais que um irmão. Agradeço às organizadoras, Madalena Pinto da Silva, a Madalena, Carla Garrido, Filipe Guerreiro, Mariana Sá, por ter pensado que eu podia juntar umas palavras, em qualquer maneira, importantes, minimamente importantes, as palavras já lindíssimas que foram exprimidas pelos professores que me precederam. Vou falar português, mas, no entanto, peço desculpa para as gralhas que, obviamente, sairão durante o discurso. São devidas àquela camada de ferrugem que, normalmente, a falta de exercício determina
a falta de exercício em falar uma língua estrangeira, porquanto ser o português uma língua com que tenho uma certa disposição. Peço desculpa também para fazer nessas poucas referências biográficas sobre o Chico, por fazer também algumas pequeníssimas, espero, pouquíssimas referências autobiográficas. O meu será um breve relatório sobre a obra e a figura do Chico Barata, que naturalmente será focada por um ponto de vista exterior, estrangeiro, ponto de vista de observação desde a Itália. É por isso que vou approchar através da sua relação com o meu país. É um país que o Chico amava sentidamente, mas é um país também que amou o Francisco sentidamente. Pelo menos toda a sua parte arquitetónica, mas todos também os muitíssimos que chegaram a conhecê-los. Alguns deles cheguei a conhecê-los há pouco tempo e me falaram dele com um calor, com uma amizade, com uma admiração que podia acreditar, porque conhecia o Chico, mas que me aqueceu o coração para ter provado quanto, além das relações pessoais nossas, conseguiu implantar relações de amizade com todos. No meio do caminho da sua vida, assim como é o incipit da Divina Comédia do Dante Alighieri, no meio do caminho da sua vida, a Bolsa Gulbenkian, que o Chico ganhou e que deu-lhe possibilidade de passar um ano inteiro em Itália com a Madalena, foi, assim como disse o João Pedro, uma experiência determinante para ele. Foi uma experiência de maturação, uma experiência em que quem aprende começa, nunca se deixa de aprender, mas quem aprende começa amadurecendo também a impartir, a dar, mais que a tomar. E desde aí eu acho que isto foi determinante para a sua vida, para a sua experiência. Deixou marcas inesquecíveis em várias faculdades italianas. A partir de Milão, onde obviamente tiveram a sede mais continuativa, mas também em outras faculdades, em outras instituições públicas de investigação sobre a cidade, sobre a construção, sobre a arquitetura, como a Oikos de Bolonha. Nessa altura, a Faculdade de Arquitetura de Bolonha ainda não existia. A Faculdade de Roma, de Nápoles, as faculdades sicilianas. A partir daí, após o seu regresso ao Porto, é que nasceu a nossa amizade. Nós não nos encontramos em Itália, nos encontramos aqui, onde a minha intenção de conhecer melhor esse fenómeno da arquitetura portuguesa se manifestou com os meus professores. Os meus professores, a primeira pessoa a quem pensaram para me afidar como jovem recém-formado arquiteto foi exatamente Francisco Barata. E foi um princípio de uma amizade que nunca terminou, que foi muito intensa até os últimos. Eu acredito que as escolas italianas
devem-lhe muito em termos de conhecimento, de correta apreciação daquele fenómeno que a arquitetura portuense representa no debate sobre a arquitetura contemporânea em todo o mundo. Fenómeno que, às vezes, vem captado de uma forma distorcida, mas que, através da sua capacidade de explicar, de ser relações e tal, foi muito mais claro, foi muito mais diretamente apreciado nas nossas escolas. Também acredito que a cultura portuguesa arquitetónica deve-lhe muito em relação mesmo ao que há pouco tempo o Sérgio Fernandes nomeou, em relação mesmo ao tema, ao assunto de relação entre arquitetura e património, entre a maneira de cuidar o património. Eu acho que a experiência italiana deixou uma marca profunda nos entendimentos do Chico, na maneira de intervencer e na maneira de gerir também a forma pedagógica de se relacionar com os colegas, mas também e sobretudo com as novas gerações que iam se formando na escola do Porto. Obviamente, quando um arquiteto estuda, fala, escreve das obras de outros arquitetos, fala de uma forma distinta do que pode fazer um historiador, um crítico. Fala através de uma forma instrumental, captando o que torna também útil, o que torna também para si mesmo contribuição de crescimento, de entendimento. E assim foi para mim ter a oportunidade de escrever, e foi um exercício muito difícil, de escrever sobre a arquitetura do Chico. Pois a filosofia do direito distingue entre o que é o discurso descritivo, o que se faz em relação ao ser, e o discurso prescritivo, o que se faz em relação ao dever ser. Quando um arquiteto fala de uma forma prescritiva, tende a encontrar afinidades, distâncias com o objeto de estudo, com as arquiteturas de que fala, com as posturas, as maneiras do arquiteto de que está a tratar. Assim foi para mim, em relação a vários arquitetos da arquitetura portuguesa, a partir do Tábora, para seguir com o Eduardo Sotomayor, com os outros, até tiver que escrever sobre o Chico. Pois foi um discurso que me deixou entender muito, me deixou refletir muito sobre a minha mesma maneira de entender o dever ser, o estar ao mundo, o conseguir contribuir de uma forma determinada na convivência civil com os outros, com os meus alunos, com os outros arquitetos, com as arquiteturas. Então fui um dos arquitetos com que aprendi. Não só aprendi nessa oportunidade, mas aprendi durante 30 e tal anos de amizade, de frequência contínua.
uma das coisas que me deixou pensar são aquelas sinapses que se juntam, às vezes casualmente, às vezes a casualidade não é tão casual. Enquanto estava a escrever do Chico, foi a leitura de um ensaio do filósofo espanhol José Ortega y Gasset, que no debate com os arquitetos e com o Heidegger, nos colóquios de Darmstadt em 1951, exaltava o caráter coletivo e compartilhado da expressão arquitetónica, daquele que então se podia chamar o estilo arquitetónico, palavra quase desaparecida, pelo menos em Itália. E desprestigiava os pessoalismos expressivos, aquelas que podemos definir esquisitices, caprichos. Se tiverem possibilidade de ouvir as palavras que o Chico dedicou à apresentação do Giorgio Grassi, podem entender o que estou a dizer, muito claramente. O Ortega y Gasset escrevia até: a arquitetura não é, não pode e não deve ser uma arte exclusivamente pessoal. É tudo um povo o que é o autêntico arquiteto. Imaginem uma cidade construída por arquitetos geniais, ligados, porém, cada um ao próprio estilo pessoal. Cada um destes edifícios poderia ser magnífico e, contudo, o conjunto seria esquisito e intolerável. O capricho se mostraria nu, cínico, indecente, intolerável. Não nos seria possível ver o edifício na sua soberana objetividade de grandioso corpo mineral, chegando até a afirmar que, se um arquiteto faz um projeto que mostra um admirável estilo pessoal, não é, estritamente falando, um bom arquiteto. Eu creio que o Chico incorporou bem a intuição do Ortega. Não, nem cheguei a saber se o Chico nunca tinha lido esse ensaio. Talvez sim. Tinha uma cultura... Era difícil falar alguma coisa e dizer ao Chico: não, isto não conheço. Quase nunca acontecia, para mim, pelo menos. Ele acreditava, na mesma maneira, no sentido de compartilhamento e troca que leva ao amadurecimento e ao crescimento de uma comunidade. Talvez o aspecto desta escola, da escola daqui do Porto, que mais a fascinou os italianos. Os italianos ficavam doidos com essa capacidade que aqui vocês têm de crescer em forma de grupo, de comunidade. E os crescimentos se medem muito mais desde fora do que desde o interior da comunidade mesma. Daí o seu entendimento da arquitetura como património coletivo. Património coletivo do que o património histórico é parte essencial, é parte fundamental. Aquela parte que, longe daquelas crónicas do dia-a-dia, do confronto entre posturas, maneiras de fazer, se refere a uma história comprida, uma história longa, ao longo de séculos. Portanto, ainda mais, o património histórico pode encarar este sentido de
a arquitetura da cidade, a arquitetura urbana, não só urbana, mas maximamente a arquitetura urbana, como a arquitetura de todos, como o património de todos, como a expressão de todos, de toda a comunidade. Nesta invenção, nesta semelhança, não, entre o pensamento que encontrei, entre o pensamento do Ortega e o pensamento do Chico em arquitetura, em relação, sobretudo, a o que é o património histórico que os séculos nos han deixado. E eu creio que o Chico tinha também a maneira, obviamente, própria dessa formação, da formação que se gerou no escritório do Fernando Távora, nos colóquios que sempre teve com ele, nos confrontos com a arquitetura do Távora, que foi sempre, até as últimas, uma referência determinante para ele, como algo em que se pode mexer. Nós temos em Itália uma visão um bocadinho mais rigorosa, mais dura, não? Mais feticista até, do antigo. E aqui não, mas os projetos do Chico que ele mostrou-nos durante os anos, nas publicações que fez, nas revistas italianas, nas escolas italianas, na nossa escola, no ensino do ano de projeto na nossa faculdade, davam exatamente essa capacidade de harmonizar este rigor, até às vezes feticistas, da cultura italiana da conservação, com a capacidade portuguesa, toda portuense, talvez ibérica, de mexer no antigo para obter algo de filhado, mas de novo no que diz respeito à face do património recebido. Isto pode admitir correções, perdas, cancelações, reescrituras também. E ele fazia e faz no Pátio de São Miguel, por exemplo, com uma naturalidade espantosa, espetacular. No Pátio de São Miguel, até como também no Castelo da Feira. É o que o Távora dizia, pois, continuar inovando, e que foi para nós o título que demos a essa exposição que podem visitar. Contra essa ideia da invenção contínua da arquitetura, que sobressaiu as crónicas arquitetónicas contemporâneas, contra essa ansiedade de ser original, também falava e projetava o Chico, assim como muitos de nós fazemos, como muitos de nós fazem na nossa escola. Esta maneira de buscar, de procurar na continuidade o sentido real da arquitetura contemporânea, eu acho que foi a base em que maximamente podemos encontrar o que é a condivisão total, a condivisão sentimental, não, que tivemos, que os arquitetos italianos
conseguem ter com a arquitetura portuguesa, através também de figuras como Francisco Barata. Isto se vê bem nos projetos urbanos. Um projeto que acho que é fantástico, espantoso, é exatamente o projeto das casas de Massarelos, onde cada um pode imaginar que alguém possa encontrar uma linguagem diferente, nova, colocá-la em cima daqueles edifícios. O projeto, a capacidade de encontrar uma forma urbana, uma forma que tem a ver com uma dimensão que não é do objeto arquitetónico, senão do objeto urbano, da grande dimensão, da paisagem urbana. Isto vai ficar sempre e vai ficar na eternidade, porque as marcas de uma construção urbana, as marcas de uma construção urbana ficam eternamente, também depois de os edifícios ter desaparecido. A mesma abordagem analítica face ao que existe como recurso material e conceitual da arquitetura contemporânea, o Chico dedicou a sua investigação sobre as casas burguesas de final do século XIX, princípio do século XX, estudo que ficou a ser um estudo obrigatório, uma referência obrigatória para o conhecimento da cidade do Porto, o conhecimento da arquitetura dessa cidade. Com a mesma capacidade de considerar este estudo uma contribuição coletiva, uma contribuição para todos, com o mesmo sentimento de compartilhar os resultados da própria investigação. Há mais que um século, o arquiteto Adolf Loos dizia que a arquitetura declinou em arte gráfica por culpa dos arquitetos. Isso é que aconteceu nas últimas décadas, com essa absurda mania de ser a qualquer custo original, de ser presente absolutamente e com total vontade no mercado das imagens que a arquitetura contemporânea global montou nessas décadas. Contra esta maneira de buscar a imagem antes da substância no projeto é que operava o Chico. Com esta mesma maneira é que sinto também de querer operar eu também como arquiteto. E agradeço imenso essa possibilidade de refletir, de pensar nisso, que a amizade com ele, a oportunidade de tê-lo em Cesena durante um ano a discutir, a enfrentar, a falar de teoria da arquitetura, a falar de prática de projeto, me deu. E agradeço imenso. Em relação a isso, eu acho que contra essa ideia da arquitetura gráfica, da arquitetura imagem, a arquitetura do Chico Barata era uma arquitetura da vida, era uma arquitetura em que ele, o arquiteto, projetava a moldura, projetava a cornisa, entre que depois
a vida ia fluindo e a vida ia enriquecendo o projeto, o produto da arquitetura com um aflato, com um aflato em que ele apostava sempre, mesmo que fosse um fluir que, em qualquer maneira, contrariava os pressupostos do projeto mesmo. Isto sempre lhe deu uma grande descontração, se pode dizer, não é? Em enfrentar os projetos. Pensar que nas casas, nos edifícios, nas escolas que ele projetava, era depois era a vida, não? Que lhe dava mais sabor, mais significado. Tudo isso baixo de uma sintaxe ordeira, serena, do conjunto. Tudo ia construir-se nos projetos dele como uma cornisa, uma moldura quase, não digo neutra, porque neutra não era, mas que admitia corrupção da vida. Isto ele fazia com um aprumo que era arquitetónico, mas não só, porque o Chico era fundamentalmente um grande senhor, assim como dizemos em Itália. Um aprumo que acho que foi o traço mais próximo do ensinamento que tomou de um outro grande arquiteto portuense, que era o Fernando Távora, o mestre dele, o mestre de muitos de vós, o que eu também considero o meu mestre. Muito obrigado. Buonasera a tutti, anche io non parlo portoghese e quindi farò un intervento molto breve e cercando di scandire le parole e cercando di raccontarvi quella che è stata una bella occasione che è stata offerta a me dalla mia facoltà, e cioè di seguire assieme ad Antonio questa mostra, la curatela di questa mostra. Quello che tengo a dire innanzitutto è che quando abbiamo incominciato a lavorare su questa mostra, in realtà Antonio è stato, vista la sua grande amicizia con Francisco, è stato un po' l'anima che ha incominciato a costruire e a pensare cosa inserire. Ma quello che mi ha sempre molto affascinato era che questa mostra, ogni giorno che veniva pensata, ragionata, costruita, finiva per essere una mostra che era un'altra lezione del professor Barata agli studenti. E questo secondo me è la cosa bella di questa mostra, che è una lezione che lui ha lasciato a noi tutti, agli studenti, ripercorrendo con delle immagini, con dei progetti che voi vedete, quello che lui aveva trattato nelle sue lezioni. E quindi credo che mi corra l'obbligo di ricordare che questa mostra è avvenuta anche grazie al lavoro di chi ha seguito le sue lezioni e di chi ha lavorato in maniera fattiva alla costruzione di questa mostra. Quindi a Eleonora Fantini, che in questo momento è qui tra noi, che quindi ha lavorato alla
alla costruzione, all'impaginazione delle tavole, a Michele Brostrenghi, a Manel, che abbiamo più volte seccato chiedendo informazioni, aiuti, e a tutti quegli studenti che hanno davvero realizzato questo lavoro. Forse è stato come per loro rimettere in ordine gli appunti. Sapete, no? Che quando si costruisce, si fa una lezione, poi si torna a casa e si mette a posto gli appunti. I ragazzi hanno forse rimesso a posto gli appunti di Francisco. Una mostra che, immagino sappiate, è stata presentata in un edificio molto importante per la storia dell'architettura, perché l'edificio è la Biblioteca Malatestiana, forse l'unica biblioteca del 1400 ancora conservata, con i suoi manoscritti, con i suoi arredi, la prima biblioteca pubblica, una biblioteca patrimonio UNESCO. Bene, nei locali accanto a questa stanza, Francisco e Adalberto hanno potuto esporre le loro opere e credo che questo sia una bella cosa anche per le persone che hanno potuto vedere come la tradizione continua, l'architettura continua. E quindi era un bel dialogo quello che si vedeva in quei giorni, e cioè permanenza, antico e interpretazione dell'antico. La mostra poi ha girato, è andata a Ravenna, è stata a Bari, e qui Bari perché poi Antonio, ovviamente essendo la sua regione, ha fatto sì che questo potesse andare. Questa mostra, che credo sia forse la prima mostra autobiografica che racconta i lavori di Francisco. Quindi io non vorrei continuare a lungo, dico solo questo, che quando sono arrivato qui, questa sera, ho visto un'altra mostra, e allora, ma non era la stessa mostra, ma che era leggermente cambiata, che era l'eredità che Chico ha lasciato ai suoi studenti, e quindi dico a tutti i professori che sono qui che noi siamo molto fortunati a fare questo lavoro, perché possiamo condividere ciò che abbiamo, ciò che sentiamo con loro. E Chico su questo ne abbiamo parlato altre volte, era ben convinto. E quindi la mostra è un'eredità, ma è una bella eredità perché continua, ma si è innovata, perché è la stessa mostra, ma che è diventata volta per volta più bella, più interessante. E quindi io ringrazio Carla per lo sforzo, per la fatica, e ringrazio tutti voi per averci permesso di essere qui, a me, a Antonio, a Francesco, questa serata. Concludo così perché non so se riuscirò a parlare di più, anche per voi potrebbe essere faticoso. Vi ringrazio comunque della vostra attenzione. Eu queria evitar estender em agradecimentos, mas há alguns que são incontornáveis. À Madalena e ao Manel pelo convite e pela confiança nesta tarefa que nos foi entregue. Ao diretor da faculdade, João Pedro Xavier, e ao Conselho Executivo, em particular a Filipa de Castro Guerreiro. Ao António Espósito e ao André Ogolini, por todo o apoio que nos disponibilizaram, ao Manuel Fernandes de Sá e ao Sérgio Fernandes, ao Hélder, à Teresa Ferreira, à Clara Val, à Teresa Godinho,
mas também à Cláudia e ao Fábio, à Carolina e ao Nuno, ao João, ao Joaquim e à Rosa. E alguns faltarão aqui, mas estão seguramente na folha de sala que estará disponível lá em cima. Esta tarefa que nos foi confiada, ela revelou-se simultaneamente grata e ingrata. Grata pela possibilidade de contribuir para manter viva a memória de Francisco, para manter vivo o que o Francisco sempre nos diz, sempre nos disse e sempre nos diz e nos dirá. Mas ingrata porque tínhamos consciência desta, e o Sérgio insistiu muito nessa questão da fidelidade, desta exposição ser fiel não apenas aos curadores, ao António e ao Ogolini, mas sobretudo ao facto de o Francisco ter participado na concepção desta exposição. Portanto, havia aqui um dever de fidelidade ao Francisco. Mas também queríamos, de algum modo, acolher em casa o que na verdade sempre foi, é e será casa, que é a nossa escola. Partimos da estrutura de base das 11 obras selecionadas e procuramos complementar a sua leitura com outros elementos, outros que pudessem revelar outras facetas e dimensões da obra de Francisco. Portanto, além, ou complementarmente, e como tão bem o Lini, o Andrea nos disse, procuramos ter junto das obras, das imagens das obras, os desenhos originais de projeto, sobretudo aqueles em que a dimensão da arquitetura como ofício estava menos, ou não estava mediada pelas representações ou pelos recursos, ou intermediada pela computarização. Temos também, reunimos alguns vídeos, que são apresentações conduzidas pelo Francisco, que seja da revisitação de uma conferência em que faz a apresentação de Giorgio Grassi, também já aqui falada hoje, seja a apresentação pelo próprio Francisco da obra do Pátio de São Miguel em Évora. E um terceiro vídeo, que esse é inédito, é resultado de um workshop desenvolvido no último mês, em colaboração com Teoria 2, e que foi conduzido pelos estudantes e que teve a intenção de ser também para os estudantes, de algum modo semear e alimentar nos estudantes mais novos aqueles que a memória do Francisco e os contributos do Francisco para a escola. Temos também, ou procuramos também, um foco muito diversificado. Temos uma projeção de slides em que procuramos dar sinal de alguns grãos do universo do Francisco e um bocadinho a faceta para além do arquiteto, para além do professor, para além do colega, para além do amigo. Temos também uma playlist, portanto, que é uma espécie a densificar essa atmosfera de acolhimento que o Francisco sempre nos ofereceu. Está lá um pouco de algumas das suas músicas ou do que gostava de ouvir. E, por fim, um ciclo de visitas guiadas que estará aberto a todos os interessados, que não apenas ou que não exclusivamente à comunidade académica, que carecem de inscrição e que poderão fazê-lo tendo toda a informação da programação das visitas na folha de sala. O catálogo da exposição será publicado no encerramento
e gostaria ou gostaríamos, porque falo em meu nome, mas também no nome da arquiteta da Mariana Sá, quem agradeço, que foi um percurso muito de partilha, muito enriquecedor, e acho que queremos dizer, Francisco, continuamos e continuaremos a ver o que nos diz, o que nos quer dizer, o que nos está a dizer, e convidamos para uma primeira hipótese lá em cima na exposição. Obrigada.